mas baseado nesse texto que os irmãos, nesse tema que os irmãos estão vendo, eu quero desse tema enfatizar dessas palavras 3 coisas, tá? Onde a gente lê menino, nós vamos trabalhar a infância, porque o tema se refere a crianças. Então, o menino. Aonde tem a palavra ser, nós vamos trabalhar em cima desta palavra, porque ela vai designar algo muito importante quando a gente foca a educação para a área da infância. E a última coisa que nós vamos trabalhar é em cima dessa interrogação. Ela é um sinal do português, é uma pontuação, mas nós queremos trabalhar também em cima de uma interrogação. Não sei se os irmãos já viram alguma pregação em cima de interrogação, mas hoje nós vamos fazer alguns questionamentos em cima de interrogação. A primeira coisa que nós vamos falar rapidamente é sobre a infância. O que é a infância? E no slide seguinte, os irmãos vão ver as etapas da vida humana. Desde o momento que o ser humano é gerado, que ele nasce, ele passa, então, pela primeira infância. E as etapas da vida humana é a infância, a adolescência, a fase adulta e a fase do idoso, que é o envelhecimento. Então, essas são as fases que o ser humano, ao longo de todo o seu percurso na Terra, ele passa. E vamos focar, então, a infância, que é o que nós queremos, tá bom? A infância, ela é dividida em duas etapas. Alguns estudiosos têm mais divisões, porque tudo depende dos estudiosos, depende de muitas coisas que a gente não vai ter tempo de falar tudo agora. Mas a infância, ela é dividida na primeira infância, que vai do 0 ano até mais ou menos aos 6. Alguns colocam de 0 a 8, alguns colocam de 0 a 5. Então, essa divisão, ela varia muito. Mas a infância está em 2 etapas, né? Que é o período do nascimento, e pega o pré-escolar, e a segunda infância pega do escolar, que já é aquela fase que a criança já está sabendo ler, até os juniores, que é a pré-adolescência. Então, isso é o básico, mas tem muita coisa dentro disso. E o outro slide vai nos mostrar 2 grandes estudiosos que trabalham em infância. Muito lindo o estudo deles 2. Nós não vamos ter condição de esmiuçar o que esses homens falam, porque são homens que gastaram toda a sua vida. O primeiro, que é Jean Piaget, ele é um suíço, ele é um psicólogo. Esse homem tem um estudo brilhante. Todos os pedagogos trabalham os estudos de Jean Piaget, os psicólogos também trabalham. Então, este homem, ele fez estudos muito importantes, e algumas coisas a gente não pode deixar de destacar. Ele trabalhou a interação que se dá por meio da criança. Então, no entendimento dele, assim, resumindo, Jean Piaget diz que essa interação entre o mundo, entre os pais, entre as crianças, parte das crianças. Então, ele foca que os comportamentos, a criança, então, ela vai em busca, ela vivencia. Então, ele foca mais essa interação pela criança. Já o Lev Vygotsky, que é muito estudado também, eu não estou pronunciando o nome, porque o nome é russo, é um nome que eu não sei falar, quem souber aqui me ajuda, mas ele é russo. Esse homem também é brilhante, ele que introduziu o construtivismo. Ele trabalhou a mediação, ele ocorre por meio das ferramentas culturais. Então, no estudo dele, toda a contribuição de modificação do comportamento humano, ela está bem mais do lado da cultura, do comportamento, de onde eu nasço, a família que eu nasço, o país que eu nasço, o estado que eu nasço, a forma como eu sou ensinada. Então, ele foi que deu o pontapé inicial, que hoje as escolas trabalham, que é o construtivismo e interacionismo. Então, esses 2 nomes são, assim, os mais falados. Mas nós temos outros nomes. Eu acho que não vai dar. Nós preparamos um vídeo do Saul. Só vai aparecer a imagem dele. Este homem aí, ele é um neurologista infantil.
e ele trabalhou o desenvolvimento moldado pelas interações, ou seja, como a criança se comporta, como é que ela faz interação com os pais, com a família, com a igreja, com a escola. Ele tem uma palavra muito bonita, mas infelizmente a internet não está nos ajudando, então não está abrindo o vídeo que nós trouxemos. Mas a palavra dele é muito boa, inclusive vai ficar aqui com o pessoal da mídia. Se algum pai tiver interesse, a mídia pode passar o link, seria interessante vocês ouvirem o vídeo, ele falando sobre a criança. Mas eu vou resumir algumas coisas interessantes. Ele foca que as relações familiares, quando elas são sólidas, elas são saudáveis, a criança absorve essa interação de uma forma fantástica. Ele também fala sobre a importância do não, a importância da frustração para a criança. A criança precisa ter momentos de frustração, a criança precisa aprender a ouvir o não, a criança precisa aprender a saber que existem limites nos seus comportamentos, em tudo aquilo que ela faz, porque se tudo for dado para ela, ela vai achar que o mundo é dela e que todas as pessoas estão ao seu bel dispor. Então, ele fala a importância da frustração como processo de desenvolvimento. É parte do desenvolvimento da criança saber ouvir o não. Outra coisa muito importante que ele diz é que a genética é muito importante para a criança, a genética. Mas ele fala que a importância maior é quando a genética é somada às influências do ambiente. Que ambiente a criança está vivendo? Como seus pais estão lhe ensinando? Qual é o ambiente desta criança na escola, na igreja, nas casas que ela vai, onde ela está vivendo? Então, ele fala muito sobre a importância das influências do ambiente. E a gente sabe, né, o quanto os nossos filhos, dependendo de quem ele anda, com quem ele se coliga, com quem ele... essas influências podem ser marcantes para a vida deles. Outra coisa que ele fala é sobre o programa para cada realidade. Ou seja, o programa, não pode haver um único programa para todas as crianças. Ele fala que o programa tem que ser feito baseado na realidade da cultura, baseado na vivência daquela igreja, na vivência da família. Então, na pedagogia, nós chamamos isso de currículo. O que é que nós vamos estruturar para a criança? Não pode existir um programa, um currículo universal. O currículo ele precisa ser baseado nas vivências da realidade que aquela criança vive. Outro foco que ele destaca é o que molda. O que está moldando esta criança? O que está moldando a infância? Quem são as pessoas que estão convivendo com esta criança? Então, muito lindo a palavra dele, fica para os irmãos depois olharem. No outro slide, os irmãos vão ver aí a Denise. Também eu trouxe 3 vídeos fantásticos, vídeos de 1 minuto e 20 segundos, 2 minutos, então daria para a gente trabalhar aqui. Então, esta mulher, Denise Mineiro, ela é psicopedagoga, especialista em atendimento pedagógico. Esta mulher fala muitas coisas interessantes, mas nós vamos pular. Então, vamos para o que a gente pode chegar. O outro slide, nós vamos focar a palavra ser, porque vocês colocaram o tema, né? O menino, o que vai ser? Então, essa palavra ser, nós precisamos nos apegar a ela muito. Porque quando a gente vai fazer a conjugação verbal entre o verbo ser e o verbo estar, nós vamos precisar saber a diferença. Porque o verbo ser, ele indica permanência. O que vai ser indica, então, aquilo que vai fazer parte da essência da criança na sua infância. Quando a gente conjuga o verbo estar, ele vai indicar algo transitório. Então, por exemplo, eu estou educadora ou eu sou educadora. Se eu sou educadora, minha vida toda, todas as coisas que envolvem o meu ser, a minha vivência, está ligada ao que eu sou, o que está nato dentro de mim.
Mas se eu estou educadora, o meu comportamento de educação é apenas naquele momento, naquele lugar, naquilo que eu estou vivendo. Isso se dá para todos os comportamentos de profissões. As pessoas, às vezes, elas buscam a profissão por estar em algum lugar, mas quando a pessoa procura a sua profissão pelo ser, pela essência da vocação, ele está mostrando ao mundo e trabalhando a sua essência. Então, é muito importante, quando a gente pensa na criança, quando a gente pensa na infância, a gente pensar no ser, porque o ser é um investimento para a eternidade. Quando a gente vai trabalhar com a infância, os pais, então, muito mais, porque os pais vão trabalhar com a criança, eles é que são formadores essenciais, porque nós temos os grupos sociais, nós temos a família, o primeiro grupo social, a escola é um grupo social, a igreja é um grupo social, os clubes são grupos sociais, mas a família, ela que trabalha, a formação eterna da criança provém da família. Porque pela psicologia, pela pedagogia, todas as janelas do conhecimento, elas se dão do zero, do ventre da mãe, até entre 11, 12, 13 anos. Dizem os estudiosos que a partir dos 12 anos, as janelas do cérebro vão se fechando. E tudo que você podia dar de educação, de investimento para uma criança, coloque nessa fase da idade, do 0 até os 12 anos. Porque depois disso, ela vai aos poucos saindo do núcleo da família, ela vai experimentando outros comportamentos, outros tipos de influências, e se não teve formação básica, forte, rígida, que molde, ela vai estar aberta para qualquer formação que o mundo lhe apresentar. Então, o ser é uma coisa muito importante que nós, como pais, como igreja, precisamos estar preocupados com o ser. Vamos para outro slide. Vamos trabalhar agora o ambiente, a igreja como corpo de Cristo, como ambiente formador. A Ena pediu que nós focássemos essa parte, e é uma parte fantástica, realmente é muito lindo, e a gente poderia gastar aqui um mês inteiro trabalhando a família como ambiente formador. Mas nós queremos destacar nesta manhã a igreja como ambiente formador. A igreja corpo de Cristo. A igreja que não está nesse templo, mas está dentro de vocês. Mas também a igreja espaço, a igreja templo, a igreja equipamentos, a igreja amizades. Tudo isso precisa ser falado. Então, antes da gente trabalhar no ambiente formador, vamos para a palavra de Deus. Ela é a nossa base, ela é a nossa estrutura. O primeiro texto aí que nós vamos destacar está em Provérbios 22:6. Um texto conhecido de todo mundo. Eu acredito que o pastor já pregou muito nesse texto. A educadora vai continuar. É um texto que ele não tem fim. Mas eu gostaria de destacar nesse texto a palavra no caminho. Quando a Bíblia diz, instrui o menino no caminho em que deve andar. Vocês vão perceber aí que não está dizendo, instrui o menino o caminho. Apesar de que o caminho para nós é o mais importante. Porque para nós o caminho é Jesus. E ele é o único que nós precisamos apresentar. Mas como educadora, eu gostaria de destacar a palavra no caminho, que é o que está na palavra. Irmãos, no caminho é processo, não é ato. No caminho está dizendo o percurso que essa criança vai percorrer. Então, quando fala instrui a criança no caminho, é o processo dela de toda a infância. É do 0 aos 12 anos, ou 13, ou adolescência, porque alguns ainda puxam um pouquinho a infância, entrando para a adolescência. Então, quando a palavra de Deus nos diz, instrui o menino no caminho, a palavra de Deus está nos puxando para trabalharmos com essa criança todo o processo da infância dessa criança.
tá? Nós não podemos focar só que Jesus é o caminho e eu tenho que falar só de Jesus para essa criança, mas essa criança precisa receber Jesus em todo o processo, na casa, na igreja, na vida, no que ela vai falar, no que ela vai pensar, no que ela vai ouvir, no que ela vai vivenciar, no que ela vai comer, no que ela vai assistir, no que ela vai manusear, como internet ou qualquer que seja a mídia, no que esta criança vai pensar, no que vai ser trazido do futuro para essa criança. Todo o processo precisa haver uma preocupação pela família, pela igreja e por todos aqueles que se interessam de trazer Jesus para esta criança. O outro texto, eu quero que os irmãos abram a Bíblia agora, Marcos capítulo 9. Agora nós vamos precisar acompanhar todo o texto mesmo na Bíblia. Eu não coloquei no slide aí o texto. Marcos capítulo 9, eu quero que os irmãos abrem. Nós vamos trabalhar do verso 14. Verso 14 até o 29. Vamos tentar ler rapidamente. Marcos, capítulo 9, do 14 ao 29. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que é que discutis com eles? Alguém estava discutindo lá e Jesus estava preocupado. E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, por onde quer que eu apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que eu expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? E respondeu-lhe: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. É um texto lindo, é um texto que dele a gente pode tirar vertentes para muito tipo de mensagem, mas eu quero trazer os irmãos agora apenas para o verso 21, tá? Apenas para o verso 21, e nós vamos trabalhar agora aquela interrogação que está lá no tema. O menino que vai ser? Interrogação é uma perspectiva de questionar o que vai acontecer. E quando, interessante, se vocês prestarem atenção dentro de toda essa encenação, deste contexto bonito que nós vemos nesse texto, Jesus então se depara com aquela situação de água derramada, pode-se dizer, caldo derramado. E a gente costuma dizer que depois que o caldo derramou não tem mais jeito, né? E quando Jesus chegou ali, encontrou um jovem, não era uma criança, Jesus achou um jovem. E por que nós trouxemos um jovem para trabalhar a infância? Porque o nosso foco aqui não é o jovem na juventude. O nosso foco aqui é a responsabilidade que o Senhor chamou aquele pai. O pai trouxe um filho já na juventude possesso de espírito maligno. E aí, quando aquele é colocado diante de Jesus, aquele jovem,
E Jesus, então, diante daquela multidão, largou a multidão, olha para o rosto do Pai. Eu acredito que ele deve ter fitado nos olhos do Pai. E pergunta para o Pai: desde quando isto acontece com este rapaz? Desde quando está acontecendo? Agora que vocês trouxeram ele para ser recuperado? Agora que vocês trouxeram ele para ser retirado do espírito imundo? Depois que o maligno já tomou conta dele? Depois que o maligno roubou dele? Roubou a infância, roubou os melhores momentos da vida dele? Agora que vocês vão trazer ele para fazer o quê? Que já ele está dominado por caixa de demônios. E na pergunta, tudo isso que eu estou questionando, Jesus não deu uma palavra para aquele pai. Jesus fez apenas uma pergunta. E esta interrogação, aquele homem respondeu. Olha a resposta desse homem. Desde a infância, aquele jovem estava sendo atormentado pelo maligno desde a infância. Ele não relatou que parte da infância, se foi a primeira infância, a segunda infância, mas aquele jovem deixou de receber influências positivas, modificadoras, transformadoras, porque na sua infância não foi trabalhado o poder de Deus, na sua infância não foi trabalhado o Jesus que tudo pode, que tudo forma, que tudo transforma. Aquele rapaz estava com toda a sua personalidade roubada, porque ninguém se preocupou com ele para lhe ensinar, para lhe levar a um ambiente transformador. Então, nós vamos trabalhar agora, vocês vão ver o que é ambiente formador, que é muito importante nós estarmos preocupados por ambientes formadores. Nós quase sempre, nós deixamos a criança jogada à mercê, porque nós não entendemos que todo o ambiente que a criança está é formador. Irmãos, se esta igreja ou qualquer igreja, os pais trouxerem os seus filhos para a igreja, e ela não tiver nada para eles, nada, nós vamos estar imaginando que nada aqui está formando essa criança. Pois está, irmãos. Se essa criança chegar aqui na igreja e não tiver nada para ela, não tiver nenhuma orientação, o ambiente não for formador, esta criança está sendo formada da mesma maneira. Porque a formação que ela está recebendo, no subconsciente dela, no seu entendimento, ela está aprendendo que a igreja não liga para ela. Ela está aprendendo que ninguém dá valor para ela. Ela está aprendendo que não tem espaço para ela dentro da igreja. Ela está aprendendo que ninguém se preocupa em fazer alguma coisa para a cabeça do tanto que ela pensa. Por isso, tudo que a criança vivencia é formador, irmãos. O café da manhã que a criança toma é formador, tá? Se ela toma um chá, um café, um refrigerante ou um suco, é formador. A alimentação que essa criança come na sua casa é formador. A roupa que essa criança veste na sua casa é formadora. O que o pai fala de alguém na sua casa é formador. Todo o ambiente que a criança vive é um ambiente formador. Porque ambiente formador é aquele que forma, que a inteligência é formada. E os elementos formadores de uma palavra é o que faz forma, é o que faz modelos, é o que faz moldes. Que pai nós temos sido como modelos, que pais nós temos sido como molde. Quando Jesus perguntou para aquele homem, desde quando acontece isso? Aquele homem respondeu, desde a infância. E Jesus podia dizer muito bem, que modelo de pai você foi para essa criança? Que modelo você foi? Onde essa criança, que igreja, que espaço, que ambiente esta criança viveu? No próximo slide aí, vocês vão ver uma imagem muito forte. Essa imagem, ela está falando ali de ambiente formador. Vejam bem, os comportamentos socialmente aceitos,
os conceitos de certo e errado, as consequências de suas atitudes, os valores morais e espirituais e muitos outros concorrem para formar o comportamento da criança. Eles serão assimilados pela criança de acordo com as atitudes, os comportamentos e os conceitos que lhe forem transmitidos pelo ambiente formador, a família, a igreja e outros. E eu coloquei bem grande ali de vermelho a igreja, irmãos. A igreja é um ambiente formador para a criança. Então, cada comportamento que a criança tem aqui, cada coisa, cada detalhe, irmão, é formador para a criança. Colocar a criança para tirar os dízimos e oferta, ótimo. Colocar a criança para orar, ótimo. E também o que eu estou fazendo dentro da igreja é formador para ela. Se eu me comporto sem reverência dentro da casa de Deus, eu estou ensinando ela, formando ela que a casa de Deus não precisa de reverência nem respeito. Se eu não tenho tempo para EBD, eu estou formando na cabeça do meu filho que a EBD não tem valor para ele. Se eu não tenho tempo para ensinar a palavra de Deus em casa, eu estou formando nele o conceito de que a palavra de Deus não é importante na vida dele. Então, concluindo, como igreja, é o último slide. Como igreja, pode ser um excelente ambiente formador. É o último, é um questionamento. A igreja, ela pode ser um excelente ambiente formador quando seus membros vivem à luz do evangelho, sendo exemplos de comportamentos. A igreja, ela pode ser um ambiente formador quando todos os seus espaços forem agradáveis para a criança, as salas, os recursos, todos os ambientes. E quando seus membros focarem como prioridade o ensino-aprendizagem da criança e quando os orçamentos da igreja têm como prioridade terem partes educacionais e quando a igreja tem uma visão alargada para a área da infância. Aí sim, quando soma-se igreja, família e escola, e se todos esses ambientes forem formadores para o reino de Deus, essas crianças estarão preparadas para o futuro. E eu quero só citar um texto que meu esposo gosta de pregar nele muito, e esse texto também, ele me chama a atenção, está lá no livro de Juízes, capítulo 2. Se os irmãos quiserem abrir, eu não botei aí no slide. Juízes, capítulo 2, verso 10. Diz assim, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram. Depois que Josué morreu, foi levantada uma geração que não conhecia o Senhor. E para uma geração não conhecer o Senhor, é sinal que essa geração de pais não viveu os caminhos do Senhor. E outro texto bonito está no Salmo 78, quando diz assim no verso 6... Verso 5, o Senhor estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos. Como igreja do Senhor, nós precisamos estar preocupados em que geração nós estamos formando. E eu quero dizer para os irmãos que eu já preparei 2 palestras falando sobre a pós-modernidade. Eu vivi a modernidade e estou já dentro da pós-modernidade. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Estudem sobre a pós-modernidade. A pós-modernidade, ela contraria todos os conceitos bíblicos. A pós-modernidade veio com o relativismo, onde diz que a verdade ela é relativa. E nós pregamos a verdade absoluta, mas o mundo prega a verdade relativa. O mundo prega os conceitos e princípios que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E se a igreja não estiver preocupada em formar uma geração para o futuro que vai vir, a igreja vai desaparecer. Que o Senhor nos abençoe e nos faça ser forte nesta preocupação. Amém.